Olá pessoal, então, dando continuidade ao nosso conteúdo que é o protestantismo, que é a reforma protestante, né? Durante a Idade Média, que foi do século V ao século XV, mas foi durante ali nos últimos séculos que a Igreja Católica predominou, como o professor já explicou para vocês. Hoje eu quero falar sobre uma coisa um pouquinho complicada, né? Que o Papa Gregório deu um aval depois que começou a Reforma Protestante. Isso já acontecia antes disso, mas a Inquisição, inquirir é julgar, é querer arrancar de uma pessoa alguma coisa, tá? Isso aconteceu muito quando a Reforma Protestante começou. Vamos recapitular um pouquinho o conteúdo. Martinho Lutero, o que aconteceu? Ele viu que a Igreja Católica estava cometendo alguns abusos. Gente, naquela época, vamos dar um parênteses aqui. Hoje em dia, nós temos uma igreja consolidada, uma igreja onde as pessoas estão lá porque querem, as pessoas, né? E se fazem alguma coisa que você acha que não é legal, as pessoas fazem porque querem, né? Antigamente, então, para você ter noção, quem não seguia naquela época a Igreja Católica Romana, né? Não tinha nem o direito muito de ir e vir. Essa liberdade de ir e vir que nós temos hoje pela Constituição, que é a nossa última de 1988, que é um conjunto de leis e regras, né, que são impostas nacionalmente falando. E aí o que acontece? Depois, Martinho Lutero começa a lutar contra os abusos da Igreja Católica, e a Igreja Católica, como uma forma de tentar rebater a Reforma Protestante, porque eles não queriam perder, a Igreja Católica não queria perder o poderio, né, a monarquia, né, a monarquia estava ligada a outro... Enfim, a Igreja Católica não queria perder o poderio que possuía, né? O seu ápice estava nesse momento. Então eles não queriam acatar as ordens de Martinho Lutero, porque iam perder muita grana, muito dinheiro, muita verba, muito din-din, muito dólar, muita verdinha. Só para vocês entenderem. Então o que acontece? Um dos instrumentos que foi muito usado na tortura, professor, tortura, sim gente, a Igreja Católica infelizmente usou de torturas para que as pessoas não fossem atrás de Martinho Lutero. Eu estou falando muito bem de Martinho Lutero. Martinho Lutero cometeu erros muitos. Os protestantes também perseguiram os católicos? Também. Tá? Não de forma tão astuta quanto a Igreja Católica perseguiu os protestantes, mas também os protestantes também tiveram aí fizeram algumas perseguições, alguns motins, tá? Mas nada comparado àquilo que a Igreja Católica se manifestou a fazer. E aí o que acontece? Um dos instrumentos meio que adaptado por um aluno é esse aqui, ó. Tá? Que é a forquilha do herege. Como é que era esse instrumento da Inquisição? Inquisição, gente, é o ato de inquirir, como eu falei pra vocês, tá? E muitas pessoas sabiam de algumas coisas e tinham que ser o quê? Pra falar, eles tinham que ser torturados. E outras pessoas eram julgadas, não sabiam de absolutamente nada e acabavam morrendo literalmente por nada. Tá? E as que tentavam se impor à Igreja Católica, como vocês sabem, muitas vezes morriam queimadas em praça pública ou até mesmo exterminadas por alguns outros instrumentos, tá? Eu vou citar aqui a forquilha do herege. O herege, heresia, é a mentira, né? As pessoas costumam falar, ó, isso é heresia. Por quê? Porque é uma mentira, é algo que está incorreto, algo que não se liga à verdade. E a Igreja Católica falava que todas as pessoas que iam contra a Igreja, que iam contra eles, o clero, que nós chamamos, né, o alto clero, que é a Igreja Católica, o pessoal mais abastado, né, os grandes padres, né, eles começaram a usar a Inquisição, que é a tortura. Eles pegavam, por exemplo, eu, lá na Idade Média, fui um cara que olhei para os erros da Igreja Católica e fui até o padre e questionei, padre, por que vocês dizem que a gente tem que pagar para ser perdoado? Se na Bíblia diz, né, para quem acredita que é cristão, respeito quem não é, mas eu sou, e também, né, sigo esse pensamento, enfim. E talvez seria uma indagação que eu faria. Por que vocês estão cobrando pelo perdão dos pecados se na Bíblia está escrito que Deus perdoa a todos? Até porque se fôssemos pagar por cada erro cometido, sem comentários, né? E só esse ato da pessoa ir a uma autoridade da Igreja Católica e querer, tá, colocar alguma dúvida já era um erro gravíssimo. Era chamado de mentiroso, mas na verdade ele não era um mentiroso. Ele estava exercendo o que nós chamamos hoje de democracia, né? A questão de perguntar, a questão de se criticar, e estava correto. Porém, não era visto com bons olhos para a Igreja Católica, que se intitulava Deus aqui na Terra naquela época. Então era colocado uma coleirinha ao redor do pescoço, era colocado, né? Olha aqui, vocês podem ver, ó, sob, embaixo do queixo, e aqui. A pessoa ia cansando, ia cansando, ia cansando. Isso todo mundo via geralmente, tá, galera? Por que era feito em praça pública essas acusações e essas torturas? Pra quê? Com o objetivo que as pessoas vissem
e não cometesse os mesmos erros, ou seja, que ninguém fosse como Ismael e fosse lá questionar a Igreja Católica durante aquela época. Então eles colocavam instrumento e a pessoa, conforme o tempo ia passando, ia cansando até que perfurava, machucava. E aí as pessoas viam sangue saindo. Opa, eu não quero ser que nem ele, eu não vou questionar a igreja porque a Igreja Católica está certa. Então não foi só esse instrumento, eu vou mostrar um monte de instrumento para vocês, tá? Durante essas aulas que eu vou explanar para vocês. E na escola eu vou levar também. Professor, mas por que relembrar isso? Não, é para relembrar e para enaltecer aquilo que nós temos hoje, a liberdade que nós temos. Hoje nós temos uma igreja onde você pode entrar, fazer sua oração, né, de coração. Pode ir no culto domingo, ou se não quiser nesse domingo não precisa ir. Naquela época não era assim, galera. Naquela época era imposição. Havia uma repressão. O Estado não era laico. O que é um Estado laico? Onde é livre a liberdade de religião, né? E por isso que o ensino religioso é tão importante nas escolas, para nós dizermos que existem várias culturas, existem várias religiões, mas você pode continuar com a sua, se você não tiver também não tem problema nenhum, mas nós temos que respeitar cada povo com cada cultura, né? E consequentemente cada um com a sua religião, tá bom? E, a tarefinha, depois dessa aulinha, mini aulinha, tarefa, vocês vão pesquisar, tá? 3 atitudes que a Igreja Católica cometia durante a Idade Média, que fez com que Martinho Lutero e o povo em si se levantasse, né, e começasse a reforma protestante. 3 erros que a Igreja Católica cometia. Colocar no caderno, tá? E mandar para mim. Pode mandar ou lá no Google Classroom, tá? Ou por foto no privado pelo WhatsApp do professor, tá bom? Estimo melhoras para quem estiver doente, estimo mais saúde para quem está saudável, tá? E muita felicidade para todos nós. E se Deus permitir, logo estaremos juntos, tá bom? Juntos. Muita saudade.